Olá, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao módulo 3, Cura e Libertação. Mas o tema de hoje, na aula 4 desse módulo 3, Cura e Libertação, é autoridade espiritual. E nessa aula nós finalizamos então o módulo 3. Cada módulo é constituído de 4 temas e o tema de hoje, autoridade espiritual. Bom, como vocês perceberam aí, ou não, né, que a janelinha fica bem pequenininha lá no estudo, ainda não ajustei a questão da claridade aqui na sala. Mas o que importa é que o nome de Jesus seja glorificado aqui nessa aula e vocês precisam apenas ouvir aí, né, a minha voz. Importa que eu literalmente desapareça e que ele apareça nesse estudo, tá bom? Então, vamos lá, então. Material na tela aí. Vamos seguir comigo nesse estudo sobre autoridade espiritual. Sabe, é um estudo que, na minha opinião, é um dos assuntos muito mal compreendidos dentro da igreja, é essa questão da autoridade espiritual, né? Muitos cristãos, muitas vezes, vivem muito derrotados porque desconhecem a autoridade que Deus nos delegou. Mas tem um extremo também que acontece, e tudo isso vocês sabem que eu preparo material e ponho tudo lá para vocês. Então, como eu estava dizendo, tem o oposto, né? Assim como tem cristãos que se sentem derrotados demais, não têm compreensão daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz para nós, tem também o exagero, o oposto, né? Que ele vai confundir a autoridade com poder, uma posição ou uma superioridade. Né? E nós precisamos ter equilíbrio nessa aula, nessa questão, né, sobre isso que o Senhor nos delegou, que é a autoridade espiritual. E a gente sabe que a autoridade espiritual, ou uma autoridade, seja ela qual for, não é sobre gritar. Né? Nós sabemos que existem pessoas que confundem muito esse lugar. São pessoas agressivas, muitas vezes usa a falta de educação dela e chama de autoridade, né? Passa a ser um autoritarismo e não uma autoridade. Já percebeu que pessoas que realmente têm autoridade, elas não precisam gritar, porque a autoridade faz parte do caráter dela, faz parte da vida dela ou dele, faz parte dele. Então, o que ele diz é levado muito em consideração, o que ele fala, o que ele expressa, é levado muito em consideração pela forma que a pessoa vive. Então, a autoridade ela está muito atrelada ao seu caráter, ao que você vive também. Então, não é sobre gritar, não tem a ver com ocupar cargos e ter títulos, não tem a ver, não é sobre isso. E nós vamos perceber que a autoridade espiritual, ela vai ser um direito que foi delegado, um direito que é legal para nós, concedido por Deus, para a gente agir através ou por meio do nome dele, fazendo assim a sua vontade, exercendo a sua vontade debaixo de uma aliança que temos com ele. Então, por causa dessa aliança que ele tem com a gente, por causa disso que ele conquistou na cruz, então ele nos deu, ele nos delegou essa autoridade para agir em nome dele. Hoje nós usamos o nome de Jesus, eu vejo por aí, como se fosse aquela palavra mágica da madrinha lá do conto de fadas, que fala bife de bof de bull. Aí fala assim, ah, Senhor, em nome de Jesus, faça isso. Ah, Senhor, em nome de Jesus, faça aquilo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, está usando o nome de Jesus para dar ordens ao Senhor ou a ele mesmo. Usa o próprio nome dele para mandar ele fazer alguma coisa. E nós temos uma visão muito errada sobre a autoridade espiritual. A autoridade é dele, o poder é dele, mas só que, por causa dele, numa aliança que ele fez conosco, ele nos delegou, ele nos deu autoridade, ele nos deu, ele nos entregou essa legalidade para agir em nome dele. Olha o que fala Lucas 10:19. Eis que eu vos dou, ele te deu, ele me deu. Eis que eu vos dou, eu vos dou. Ele está falando dele. Eis que eu dou a vocês a autoridade. Para que essa autoridade? Lá também está explicando. A autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Duas palavrinhas me chamam a atenção. Todo e nada. Quando ele diz aqui, ó, para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Não é sobre parte do poder do inimigo, ou sobre algum poder do inimigo, ou sobre um poder específico do inimigo. Existe um tipo de ensino que é assim, ó, irmão, não entra nessa área aí não ora para essa pessoa aí não, porque você não tem essa legalidade, essa autoridade para poder orar por esse irmão, porque ele é da alta magia e tal, e não sei o que. Isso vai reverberar para você de uma forma que vai te causar muito dano. Ou nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus é que é verdade sobre a nossa vida, ou nós estamos vivendo metade dela, ou parte dela, ou por medo vivemos uma porção dela. Porque quando ele fala todo, não é parte, não é um pouco, não é um lugar, não é uma área, é todo o poder do inimigo. Mas não fica só aí, o versículo ainda complementa assim, ó, e nada, nada é nada. Nada não é um pouquinho, uma porçãozinha, nada é nada. E diz, nada absolutamente vos causará dano. Mas nós precisamos entender essa aliança, essa autoridade. Você tem autoridade debaixo de uma aliança que você tem com ele. Primeiro é o que você tem com ele, ou ele tem com você. Lembra?
lá na história lá que ele conta sobre a videira e os ramos e tal. Se você estiver em mim e eu estiver em você, tudo que você falar será feito. É simples, só que a gente complica e causa. A gente coloca certas barreiras, certos limites. A gente não vai por medo, a gente não fala por medo, a gente não ensina por medo, a gente não ora por medo, a gente não enfrenta por medo e usamos fragmentos e partes de um versículo para poder justificar aquela situação ali. Então, se ele te deu, é dele e ele te deu, ele falou assim: pode usar. Mas você vai usar, sim, debaixo dessa aliança, sob a minha jurisdição. Não é do seu jeito, não é da sua forma, não é como você pensa que deve ser. E então Jesus veio aqui nessa terra e mostrou o modelo de como deveria ser. Nós vamos falar aqui para frente os termos, né, a definição real e bíblico sobre essa palavra, a autoridade. A gente vai entender que essa autoridade espiritual é esse direito legal que Deus nos concedeu para que a gente possa agir em nome dele aqui na terra. Não é um bife de bofe de bui e acontece. Em nome de Jesus, faça isso. Em nome de Jesus, que o Senhor me dê um emprego amanhã. Não é uma varinha de condão, sabe? É uma certificação. Ele certifica aquilo que você fala, mas o que você fala está debaixo dessa jurisdição, está debaixo daquilo que ele chama de reino de Deus, porque, como eu disse no estudo passado, no reino de Deus tem uma legislação, tem uma forma de falar, de vestir, de ser, de agir, é o reino dele, e o rei desse reino tem as suas leis. Porém, esse rei desse reino falou assim, ó, nesse lugar, enquanto vocês estiverem aí no mundo, vocês vão agir em meu nome, eu estou dando essa carta para vocês, vocês têm esse direito. Vamos ver, então, aqui, ó, no Novo Testamento, tem duas palavras que vão definir a autoridade. São palavras gregas usadas tanto em João 1,12 como em Atos 1,8. Vai ter duas definições para a palavra autoridade. Lá em João 1,12 fala assim, ó, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero que vocês se atentem sobre a palavra poder, tá bom? Que é a autoridade que Deus nos dá. Quero que vocês se atentem a essa palavra poder. João 1,12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lá em Atos 1,8 fala assim, ó, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só que eu quero analisar com vocês, nesses dois contextos, a palavra poder, ela vai ter uma definição grega diferenciada para cada um dos contextos. Por exemplo, João 1,12, a palavra poder no grego é exousia. Lá em Atos 1,8, a palavra poder ali é dinamis. E nós vamos entender por que existe essa diferença, por que ele quis frisar o tipo de poder ou a forma de falar ali. Então, nós vamos entender aqui, ó, lá em João 1,12, a palavra grega exousia, que quer dizer poder, significa ali um direito legal. Ele está te delegando um poder, te entregando um poder, ele está te dando permissão para você agir. Então, vamos voltar lá? Mas a todos quanto receberam, deu o direito de agir. Ou deu-lhes o poder, te delegou o poder. Ou ainda mais, a todos os quanto receberam, permitiu que essas pessoas agissem. Por quê? Porque foram feitos filhos de Deus. Então, porque você foi feito filho de Deus, porque ele te chamou, te resgatou, te transportou, te transformou, te adotou como filho, agora você tem essa permissão para agir em nome dele. Essa é a palavra exousia no grego para poder, permissão para agir. Lá em Lucas, não, em Atos 1,8, a palavra poder ali é dinamis. E ali quer dizer poder em si mesmo, ou uma capacidade espiritual, sobrenatural, ou a força operante. É isso que quer dizer ali. É interessante, e eu gosto de falar isso muito nos encontros que fazemos, e eu já falei sobre essa palavra dinamis, porque ela realmente significa poder. E quando nós lembramos um pouquinho sobre a dinamite, né, que nós conhecemos, é exatamente aquilo ali. Já viu quando cai, né, ou mostra na televisão lá, em algum momento a dinamite cai no lugar, é o quê? É um poder de explosão muito grande. É uma explosão enorme, causa danos, né, muito grandes para aquele lugar. Depois vocês procuram aí em vídeos no YouTube, escreve lá, dinamite. Quero ver aí um vídeo sobre uma dinamite e tal, não sei o que, você vai ver a proporção da explosão daquilo. É exatamente aquele poder de explosão, de ação, de acontecer, sabe? E essa palavra dinamis, que está ali escrita em Atos 1,8, e recebereis, dinamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e recebereis poder, e recebereis uma força operante quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Sabe o que eu acho interessante? É que muitos cristãos, eles querem ter essa força operante, esse poder, eles querem ter o dinamis, mas eles vão negligenciar a exousia, que é a permissão para agir. Isso é muito, muito, muito importante que a gente entenda. Você tem permissão para agir? Você sabe quem você é? Porque ele precisa, ele nos, na verdade, ele não precisa, ele nos resgatou. Foi ele quem nos adotou como filhos e então nos chamou para a família dele e nos fez parte de sua família. Agora somos filhos de Deus. Ele fez essa aliança, ele veio do céu e fez essa aliança. Ele desceu ao nosso encontro, ele tabernaculou entre nós, ou dentro de nós, como Paulo fala. Agora ele está aqui, ó, tabernaculando com a gente. Onde a gente vai, é ali, ó, ele com a gente o tempo todo. Quem é você? Você está nele e ele está em você?
Você está na videira, a videira está em você, então existe uma mesma seiva. Essa é a permissão. Entende? Essa é a permissão. Se nós temos essa permissão, se nós sabemos que nós temos esse direito legal nele, se nós entendemos que recebemos dele, e se nós temos essa permissão porque somos filhos dele, então nós podemos agir com poder, com essa força operante sem medo. Porque nós temos a autoridade no nome dele, nós temos a permissão para agir no nome dele. Então que a gente saia desse lugar de querer ter dinamismo, mas não ter exousia, que a gente saia desse lugar de querer ter poder e negligenciar a autoridade ou a permissão para agir no nome dele. Porque sem essa autoridade legítima, não vai haver nenhum tipo de exercício saudável do poder de Deus. Você já viu essas aberrações que acontecem por aí, querendo usar o nome de Deus? E, gente, o inimigo não, com certeza, ele usa muito dessa falta de entendimento e de clareza para poder agir com o poder dele ali e o povo achar que é Deus que está fazendo. É muito possível que isso aconteça. A pessoa quer usar um poder que não tem permissão para usar, porque não entendeu quem ele é no reino de Deus, não entendeu quem Deus é nele. A gente precisa ter essa permissão. A gente precisa ter autoridade, a gente precisa ter essa delegação e entender que foi ele que colocou nas nossas mãos, não fomos nós, não é por nossa causa, né? Então, que a gente possa alinhar todas essas coisas. Tem até uma situação ali na Bíblia, de certas pessoas foram expulsar um demônio, e aqueles demônios que estavam na pessoa falou assim, olha, eu conheço Jesus, Paulo, eu sei quem é. E vocês quem são? Ou seja, eles queriam usar o poder sem ter a permissão para usar, sem ter autoridade, sem ter vida com Deus, sem ser da família de Deus, sem ser filho de Deus. Queriam usar o poder de Paulo, queriam usar o poder de Jesus, mas não queria ter relacionamento com o dono do poder. Isso acontece demais. Então, para deixar claro aqui esses termos, né, sobre autoridade, sobre ter permissão, sobre usar o poder de forma correta, porque realmente ele nos deu sim poder. Ele nos deu essa força operante sim, mas para ser usada com sabedoria, com permissão, tá bom? Em Gênesis 1, 26, 28 fala assim, façamos o homem à nossa imagem para que ele domine, desde a criação. Deus, ele estabeleceu o homem como um representante do seu governo aqui na Terra, desde aquele dia. O homem, ele não recebeu soberania absoluta, mas ele recebeu administração delegada. Né? Nós não somos senhores, não foi isso que o Senhor nos fez ali. Ele nos fez representantes do reino dele aqui na Terra, isso desde a criação. E a palavra hebraica aí para dominar, né, para que o homem domine, é radar. Ali é R-A-D-A-H, radar. E essa palavra grega, ela não significa tirania. Significa governar representando um rei maior. Olha que interessante. Quando ele fala, né, lá em Gênesis, que o homem deve dominar, ele estava dizendo assim, ó, você vai me representar aqui nessa terra. Adão era como se fosse um vice-regente do reino de Deus na terra. E aí, nós começamos a entender por que o inimigo tem tanta raiva dos filhos de Deus, das pessoas, do ser humano, né? Porque quem é que queria ser semelhante ao Altíssimo? Quem é que queria estar ali, ou até mesmo no lugar dele, né? E o Senhor vem e faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. E então o Senhor nos delega esse poder e nos chama a representar o reino dele aqui na Terra. É uma honra muito grande saber quem somos, de onde somos, para que somos, para onde voltaremos, a quem pertencemos, né? É, Só que nós vamos falar agora também sobre a questão da perda da autoridade, né? Quando Adão ele pecou, a gente sabe que aconteceu algo muito profundo ali, porque ele não apenas perdeu o jardim, né? Ele perde ali a sua posição no governo espiritual. Aí a gente percebe ali, né, que Satanás ele usurpou aquilo que o homem mesmo entregou através da desobediência. Então fica claro que nós fomos chamados a representar o reino de Deus, mas por causa da desobediência, nós naquele momento perdemos isso e entregamos isso para o inimigo. Por isso, lá na tentação, ele sabe, né, do poder que ele tem aqui nesse mundo também. Ele fala com Jesus, eu vou te dar toda essa autoridade sobre esses governos, se prostrado você me adorar, né? E graças ao nosso bom Deus, lógico, o Senhor nos deixa uma lição ali, né? Então, da mesma forma que nós estamos falando aqui sobre quando Adão perde a autoridade, nós também precisamos falar, e lógico, quando Cristo recupera essa autoridade que um dia foi perdida. Mateus 28, 18 fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é Jesus falando. Jesus veio como o último Adão.
Lá em 1 Coríntios vai falar isso. Ele vem como o último Adão, então não acabou em Adão. Não terminou ali. Adão desobedeceu e perdeu a autoridade, mas vem Jesus para poder reconciliar isso, consertar isso, colocar isso no lugar onde Adão falhou. Cristo vence. Lá na cruz, Jesus derrota Satanás, despoja todos os principados, ele cancela a dívida do pecado e ele restaura a nossa posição diante do Pai. Lá em Colossenses 2,15 fala, despojando os principados e potestades. Sabe o que é interessante aqui? Que a luta maior de Satanás contra nós não no emprego, na saúde, na família. Não é. A maior luta de Satanás é tirar você desse lugar de filho. É tirar você dessa posição de quem foi resgatado. É tirar você desse lugar de aliança com Deus. Ele vai mover as circunstâncias para poder te tirar desse lugar. Porque quando Aí nós vamos falar agora sobre a nossa autoridade como filho. Isso lá em João 1,12 vai falar assim, ó. É um versículo que eu gosto muito de falar. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? De serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quanto o receberam, foram feitos filhos de Deus. Aqui, nesse versículo, nós vamos entender que a autoridade nossa do cristão, ela está fundamentada na filiação, né? Por isso que eu tô falando que você precisa entender quem você é. Você precisa saber que você é filho de Deus. Se você tem, né, Jesus na sua vida, caminha com ele, se você está nele, ele está em você, você é filho de Deus. E essa autoridade, ela é fundamentada nisso. Se você tem dúvida, então você não tem autoridade. É simples. Se você tem dúvida se você é filho de Deus ou não, então não queira usar o poder, porque você não tem autoridade. Você precisa entender que a autoridade ela é fundamentada na filiação. Entendeu? Então, nós precisamos ter essa convicção em nós. Não exercemos autoridade porque nós somos fortes, não. Nós exercemos porque nós pertencemos à família do rei. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de um policial. Um policial, ele não possui autoridade por causa da sua força física, não é? Ele possui autoridade porque ele representa o Estado. Da mesma forma, somos nós, o cristão, nós representamos o reino de Deus. Tá bom? A autoridade, ela tá ligada à submissão, tá, gente? Tem muita gente que fala que é filho de Deus, que tem poder, mas ele não é submisso, né? Ele se acha o próprio Deus, né? Ele se acha o próprio dono ali do universo, do ambiente e das pessoas. Isso é muito sério. Esse princípio, ele é frequentemente ignorado. A autoridade, ela está totalmente ligada à submissão. Lembra lá aquela passagem lá do centurião, lá em Mateus 8, 9, né? Porque ele fala assim, ó, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Ele sabia disso. Ele dizia assim, ó, porque se eu mando um homem ir ali, ele vai, se eu mando ele vir aqui, ele vem. Ele sabia, ele entendia sobre a autoridade. Por isso, observa aqui que ele não disse assim, tenho autoridade, ele disse, estou debaixo de autoridade, né? É um princípio espiritual isso. Quem não aprende a se submeter, dificilmente ele exercerá autoridade legítima. De novo, eu quero dizer para vocês, não é submeter-se a um poder humano de titularidade, de posição, porque existem pessoas que sobem demais no título e acham que são donos de pessoas. Então você deixa de ser livre no reino de Deus para ser escravo de uma pessoa que fala do reino de Deus. Cuidado com isso, porque quem não aprende a se submeter a Deus, dificilmente exercerá autoridade legítima. Nós precisamos diferenciar isso. A nossa submissão é ao poder de Deus. Por causa da nossa submissão ao poder de Deus, então faremos o melhor para servir uns aos outros. Então faremos o melhor para nos submeter a lideranças aqui na terra, porque perceberemos se essa pessoa caminha com base naquilo que é regido nesse reino. Quando ela começar a destoar disso, aí tem que ligar o alerta. Opa, isso aqui não está parecendo nada com o reino de Deus, não. E aí cuidado, porque senão você também está se submetendo a algo, está sendo conivente com algo errado também. Então quando você percebe, opa, isso aqui já não tem a ver com as leis, com a regência do reino de Deus, começa a ter cuidado com isso aí, tá bom? Jesus, ele se submetia a Deus o tempo todo, a gente sabe disso, a gente vê isso na palavra de Deus. O Filho de Deus, Jesus, ele sempre demonstrou isso, que submissão não diminui a autoridade, a submissão ela é legítima, tá? Nós vamos ver aqui as áreas em que o crente ele possui autoridade, isso aqui é muito interessante, quero passar para vocês aqui, ó. Nós temos autoridade sobre o pecado, Romanos 6 vai falar isso, que o pecado não deve mais governar o cristão. Nós temos autoridade para isso, né? Sobre as obras das trevas também, tá lá em Lucas 10. Serpentes e escorpiões representam simbolicamente, a gente sabe disso, forças malignas, né, gente? Então, ele já nos delegou isso e nós temos essa autoridade. Temos autoridade também sobre as fortalezas mentais. 2 Coríntios 10, nós temos autoridade para levar todo pensamento cativo. A obediência é de Deus, tá? Cuidado com a sua mente. Cuidado onde você está aprisionando a sua mente. Cuidado em quem tem dominado a sua mente. Cuidado com isso. Tá bom? Nós temos autoridade sobre enfermidade. Jesus concedeu aos discípulos essa autoridade para orar pelos enfermos. Lembra lá de Mateus? Contudo, sempre nos submetendo à soberania de Deus. Saiba disso. O poder vem dele, o poder é dele, não é seu. Ele te delegou, ele deixou, ele permitiu que você usasse o poder e o nome dele, mas você tem que estar submetido a ele, tá bom?
Aí nós vamos ver também o que não é autoridade espiritual. Gente, meu Deus, isso aqui dá até... Vamos lá. O que não é autoridade espiritual? Manipular pessoas não é, tá? Não é autoridade espiritual. Ficar manipulando as pessoas. Ficar levando certos assuntos pro altar. Aí nós vamos ver também o que não é autoridade espiritual. Gente, meu Deus, isso aqui dá até... Vamos lá. O que não é autoridade espiritual? Manipular pessoas não é, tá? Não é autoridade espiritual. Ficar manipulando as pessoas. Ficar levando certos assuntos pro altar para poder você agariar pessoas, para você poder manipular emoções das pessoas e trazer elas para você. E isso é ridículo, porque quando subimos no altar para pregar a palavra de Deus, é tão pouco tempo, né, que dão para a gente poder falar aquilo que precisa. Afinal, a igreja só existe para que a gente ensine a doutrina de Cristo. E é tão pouco tempo que você tem para poder ensinar sobre doutrina de Cristo. E o pouco tempo que tem, muitas pessoas usam para manipular, para falar das suas próprias experiências pessoais. Homens aqui na Terra, aqui, coisas terrenas aqui, aí começa a falar de situações humanas que nada glorificam ou edificam o reino de Deus. Isso é manipulação. Todo o tempo que você tem para poder ensinar a palavra, se apegue à palavra e ensine a palavra. Ah, mas eu queria falar algo que está incomodando o meu coração. Ei, se tem a ver com alguém, chame essa pessoa, resolve com essa pessoa. Não leva pro altar, sabe? É pouco tempo demais para você ensinar e doutrinar. É pouco tempo demais para você pregar a palavra de Deus. E o tempo que você tem, você não pode ficar falando de coisas de você, não. Use o tempo que te dão, o tempo que te convidam para você levar uma mensagem, use para pregar a palavra de Deus. Essa é a sua missão, é isso que você deve fazer. Ah, fui convidado para pregar ali, fui convidado para pregar em tal lugar. Use esse tempo para falar a palavra de Deus. Ah, é 30 minutos, use 30 minutos, que eu acho um absurdo. Use 30 minutos para poder pregar a palavra de Deus. Por que eu acho um absurdo? Porque é cultura da igreja brasileira. Eu falo brasileiro porque eu ainda não saio país. Então vou falar aqui de casa mesmo. É uma cultura tão ridícula essa de que a palavra é 30, 40 minutos, mas louvor e distrações muitas vezes. Ou danças, coreografias, apresentações. É 2 horas. Põe aí no papel para você ver. Isso não está certo, isso está errado. A igreja existe, sempre existiu, foi para doutrinar e ensinar. Olha lá em Atos, não sou eu que estou falando isso, Atos nos ensina. E ela crescia porque Deus fazia crescer. Então, quando você ensina e doutrina na palavra de Deus, e para de colocar tanto enxerto, sabe, nos cultos, porque o culto é para Deus, sabe, foca em ensinar a palavra. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas que podem não gostar disso que eu estou falando, mas não tem problema, é a minha missão falar isso. O pouco tempo que temos, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Talvez a pessoa que foi ali vai ser o único dia que ela, ou talvez o último dia que ela vai ouvir. Então, que ela ouça o melhor de Deus, a palavra de Deus ali para ela. Eu penso dessa forma, sabe? Acredito sim no louvor, muito faço isso, louvo ao Senhor demais, mas quando a gente pega 1 hora, 2 horas para louvor, 40 minutos, 50 minutos para ensino da palavra, já tem alguma coisa errada aí, então nós precisamos entender, tá bom? O que não é, voltando aqui, o que não é autoridade espiritual, então? Controlar consciências, que tá dentro disso tudo que eu falei com vocês. Ou então intimidar a pessoa, sabe? Olha, se você não fizer isso, Deus vai te cobrar. Se você não fizer aquilo, Deus vai te cobrar. Você entende? Tipo assim, ó, Deus te chama pra ser. Ele te comprou. Lá a palavra de Deus diz assim, ele te comprou, ele te adquiriu e o preço foi alto, foi o sangue de Cristo. Então ele te comprou, agora você é dele, propriedade dele, para a glória dele. Só que aí, você passa a viver uma liberdade que você não tinha antes, é uma liberdade em Cristo. Quando você sai desse lugar e deixa ser manipulado, deixa ser intimidado, aí você deixa de servir a Deus e ser livre e age como se fosse parecido com Deus, porque tem esses também que falam como se fosse, agem como se fosse. E aí você deixa de ser livre para ser escravo de outras pessoas. Então muitas pessoas estão hoje no ministério intimidadas, porque tem medo das pessoas. O que não é autoridade espiritual aqui também é usar o medo, né, que está aqui parecido com intimidar. O que não é autoridade espiritual? Exaltar homens. Não é mesmo. Eu não tenho essa política. Olha, gente, quem gosta de mim, gosta do que eu sou. E sinceramente, eu vou te contar. Eu não puxo o saco de ninguém, não. Não puxo o saco de ninguém pra ter uma posição, pra ser alguém, pra estar. Eu não puxo o saco. Isso eu acho ridículo e eu sempre aprendi dessa forma. E acho bem errado quem fica aí exaltando demais aos homens. O que não é autoridade espiritual? Agir independente das escrituras. Imagina. Se nós cristãos existimos por causa da palavra que é Cristo, aí agora a gente quer agir independente da palavra. Aí é complicado, né? Toda autoridade espiritual genuína, ela vai produzir essas coisas aqui, ó. Serviço, amor, humildade e edificação. Toda autoridade, toda pessoa, você vai identificar isso nela. Vai ser uma pessoa que serve, vai ser uma pessoa cheia de amor, vai ser uma pessoa humilde e vai ser uma pessoa que edifica. Pode ter certeza. Ainda que a palavra dessa pessoa venha como uma exortação, vai ser sempre uma exortação que te edifique, porque essa é a função de nós, os filhos de Deus, a igreja de Deus, é para edificar uns aos outros. Vamos aqui para um outro tópico, então. Como preservar a autoridade espiritual? Vamos lá? 1 Pedro fala assim que é através da santidade. Nós vamos preservar isso. Em 1 Pedro vai falar sobre isso, tá? 1 Pedro 15, 16. Através da vida de... Vamos aqui para um outro tópico, então. Como preservar a autoridade espiritual? Vamos lá? 1 Pedro fala assim que é através da santidade. Nós vamos preservar isso. Em 1 Pedro vai falar sobre isso, tá? 1 Pedro 15, 16.
através da vida de oração. Jesus, frequentemente, ele se retirava para orar, né? E nós vamos preservar essa nossa autoridade através da vida de oração. Eu queria voltar nesse tópico aqui ainda, porque está bem me incomodando aqui, que é a santidade. Como preservar a autoridade espiritual. Essa santidade aqui, ela é primordial para a gente poder preservar a autoridade de Deus em nós, sabe? Literalmente. E quem pode nos santificar é só o Senhor. E se é só Ele que pode nos santificar, então é buscando por Ele, é a palavra dele, é estudando, é praticando, é aplicando a palavra de Deus. O que tem de pessoas que têm uma vida rasa com Deus, não se preparam, não estudam, não buscam, não dedicam tempo para se santificarem, para buscar o Senhor, para se assentar aos pés dele. E temos recursos inúmeros por aí, para a gente poder sentar, estudar, ser alimentado. E nós precisamos disso, voltar a isso. Santidade ao Senhor sempre. Como preservar, então, a autoridade espiritual? Permanecendo na palavra. E com humildade. Você sabe que o orgulho destruiu Lúcifer, né? E a humildade sustentou Cristo. Então nós vemos esse paralelo aí, com certeza, é evidente. O orgulho destrói, mas a humildade sustenta, tá bom? Olha que legal essas curiosidades aqui que eu vou deixar para você, que muitos de nós não percebemos, né? Os discípulos, eles expulsavam demônios antes do Pentecostes. Não é que a gente fala assim, foi só quando desceu o Espírito Santo e tal. Não, os discípulos já expulsavam demônios antes do Pentecostes. Isso vai demonstrar para nós que a autoridade, ela vem de Jesus e não apenas de experiência espiritual. Mas eu não falo em línguas ainda, mas eu não isso, eu não aquilo. A autoridade não é sobre você, querido. Ela é de Jesus, é no nome dele, é por causa dele. Isso demonstra muito, né? Essa situação aqui em que os discípulos expulsavam demônios, né, antes do Pentecostes, demonstra muito para nós. Não tem a ver com experiência espiritual, não. Tem a ver com a autoridade que vem de Jesus. Anda com a palavra, anda com Jesus, tá bom? Há uma outra curiosidade aqui, os filhos de Cefa, tá lá em Atos 19. Eles tentaram, é isso que eu falei com vocês, né? Eles tentaram usar o nome de Jesus sem ter relacionamento com ele. Eles até conheciam ali a fórmula, né? Mas eles não conheciam o Senhor. E no reino de Deus, você sabe que a intimidade, ela vai preceder a autoridade. A intimidade vai preceder a autoridade. Uma outra situação bem interessante é que Satanás, ele reconhece a autoridade espiritual, né? Lembra nesse mesmo texto, ele fala assim, conheço Jesus e sei quem é Paulo. Você é conhecida, querida. Pela sua autoridade, pela sua vida com Deus no mundo espiritual, você é reconhecida, tá bom? O mundo espiritual reconhece quem anda em aliança com Deus, com certeza. O primeiro ataque de Satanás no Éden foi contra a autoridade da palavra. Você lembra disso, né, gente? Você lembra? Lembra que a serpente chega para Eva e fala assim, foi isso que Deus disse? Ou seja, Deus já tinha deixado uma palavra para Eva, já tinha deixado instrução para Eva, já tinha deixado ali uma delegação para ela, mas aí vem a serpente deturpando aquela palavra ali. E Eva foi enganada ali. Então, cuidado, queridos. Você pode perder a sua autoridade por ouvir serpentes por aí, né? Existem pessoas que podem manipular a sua mente e fazer perder a autoridade que te foi delegada. Né? Até hoje, a autoridade espiritual, ela está diretamente ligada à confiança nas escrituras, na palavra de Deus, tá bom? Eu quero deixar aqui algumas perguntas para sua reflexão, sabe? Nós já estamos caminhando aqui para o final. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui embaixo, escreve, sugere aí, né? Complementa, é muito bom. Mas eu quero deixar essas perguntas aqui para você, olha. Eu tenho vivido como filho ou como escravo? Como é que eu tenho vivido? Avalia aí a sua vida, pensa sobre isso. Eu estou mesmo debaixo da autoridade de Deus? Será que a minha vida no secreto, quando ninguém está vendo, será que a minha vida sustenta minha autoridade pública? Será que eu tenho usado a minha autoridade para servir ou para controlar as pessoas? É complicado. Tem um versículo em Tiago que fala assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E resistir ao diabo, tá bom? A sujeição é a Deus, tá, queridos? Resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Primeiro você se submete, depois você resiste, tá bom? Primeiro você submete, depois você resiste. A verdadeira autoridade espiritual nasce aos pés do Pai. Não é lá querendo pôr a mão dentro do bolso dele, falando, me dá poder, me dá poder, me dá poder. Não. A autoridade, a humildade, é aos pés dele. É parando pra ouvir ele, tá bom? Eu ouvi aquela vozinha dele lá assim, Marta, você tá muito apressada, muito atarefada. Maria parou pra ouvir, isso aqui eu não vou tirar dela, não. A autoridade. Ninguém arranca isso de nós, porque é ele mesmo quem nos dá, tá bom? Quero deixar pra vocês aqui esse estudo e dizer que, sabe, para um pouquinho aí, reflitam sobre todas essas coisas, tá bom? Semana que vem, iniciaremos o 4º módulo com o nome de Palavra e Discernimento. E nós vamos começar com como interpretar a Bíblia, tá bom? Semana que vem, nós entraremos no 4º módulo Palavra e Discernimento. Eu agradeço mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima.